Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo da Multiversal. A Multiversal ela respondeu a uma pessoa que postou uma mensagem no meu canal. E ali fez um comentário de que a Multiversal precisaria apresentar mais subsídios, né? Para mostrar que houve de fato esse verdadeiro conluio do governo junto com alguns historiadores, para montar uma história fabricada sobre Jesus. Montar os três evangelhos sinóticos. Não sei se tem mais textos, eu não sei ainda exatamente quais os textos que a Multiversal acredita que tenham sido escritos, mas de qualquer maneira os sinóticos seriam, né, os três sinóticos, né? Teria de ter provas desses elementos, de que pudesse mostrar esse vínculo, que o governo está diretamente envolvido ali, e não por referências indiretas no texto, não, uma coisa mais explícita, né? E, bom, tudo bem, a reação do Francis Farago foi muito ríspida, ele chamou a pergunta de imbecil, fez ataques ad hominem. Assim, é ruim esse tipo de atitude, porque quando você reage dessa maneira, você está sinalizando o seguinte: eu não quero receber nenhum tipo de comentário, né? Então essa postura não é uma postura muito aberta ao debate, né? Você está meio que inibindo outros de fazerem perguntas que divirjam de você, né? A pergunta ela faz sentido, porque existem vários pontos não explicados na multiversal. Já expus isso em outros vídeos, eu só não vou retomar aqui os mesmos pontos, mas não está explicado, afinal, quem escreveu, foi só Flávio Josefo, quem mais escreveu? Que textos que foram escritos? Foi só os três sinóticos? Como é que isso chegou nas igrejas? Como é que esses textos chegaram nas igrejas? Né? Os pais da igreja. Pega ali os primeiros pais da igreja. Papias, Inácio, Justino. Pega ali os primeiros ali do século I e II. São pessoas contratadas por Roma? Onde é que está esse vínculo? Por que eles entraram nesse projeto? Quem deu sequência a isso? Por que você tem no texto dizendo, então, que seria o fim do mundo, seria a destruição em 70? Por que então Jesus não voltou em glória em 70? Porque está escrito isso no texto, que Jesus voltaria em glória à direita de Deus Pai. Mas ele não voltou em glória. Por acaso Jerusalém, depois que foi destruída em 70, passou a construir templos em honra a Jesus? Não. Jesus foi sumariamente ignorado por Roma. Então, assim, não bate essa coisa. A dinastia Flaviana, ela é o Vespasiano, de 69 a 79, e os filhos dele, o Tito, 79 a 81, e Domiciano, 81 a 96. Então, de dinastia Flaviana, a gente está falando de 69 até 96. Quem que deu sequência a esse projeto? Esse projeto teve sequência? Então por que não acabou? Então por que o projeto não morreu? Pelo contrário, ele cresceu. Como é que isso se explica? Por que as pessoas embarcaram numa história inventada? Ah, mas isso era uma sátira. Pô, piorou ainda. Quer dizer, o negócio era uma sátira, né? Ou seja, era uma sátira. Por que as pessoas iam levar aquilo a sério porque todo mundo leva a sério? Se você pega os pais da igreja, está todo mundo considerando ali Jesus personagem histórico que existiu. Quer dizer, quem entendeu aquilo como sátira? Mostra um autor da época que leu aquilo e entendeu como sátira. Inclusive temos uma sátira muito engraçada que chegou aqui, veio lá de Jerusalém, ou não, sei lá de onde que veio de Roma, né? Vinda de Roma, uma sátira sobre judeus, muito legal. Tem alguém falando sobre isso? Ou era oculto? Era uma sátira oculta. Era para ser sátira, mas não podia falar que era sátira. Essa questão de que era proibido falar contra Roma, né?
Nós temos ali, nesse período, tá? Nós temos, por exemplo, Juvenal. Ele escreveu várias sátiras. Ele foi um poeta romano e escreveu sátiras contra Roma, denunciando a corrupção, a decadência moral, os vícios da sociedade romana, da época dele, tá? Então, ele tem uma sátira chamada A Cidade de Roma, em que ele critica Roma, destaca a corrupção, a decadência moral, está escrevendo. Juvenal está escrevendo. Epístolas de Sêneca. Sêneca também escreveu aí sim uma sátira ao imperador Cláudio, que havia morrido, né? O Cláudio foi o antecessor do Nero. O Sêneca foi tutor do Nero. Então ele escreveu uma sátira criticando Nero, Cláudio. Lembrando que Cláudio e Nero, eles são da mesma dinastia, tá? Da dinastia Júlio-Claudiana. Então, o Sêneca, ele escreveu o texto falando sobre a aboborificação de Cláudio. Isso é uma sátira, porque é tom humorístico, entendeu? É como se fosse uma caricatura, caricatos. Os personagens são caricatos. Os defeitos dos personagens são exagerados. Para você rir, é uma coisa para comédia. É esse o espírito que você tem do Evangelho? Quando você lê o Evangelho, você quer rir? Você acha que uma pessoa que lesse na época ia rir? Não faz sentido, cara. Não é um texto de sátira aquilo. Não tem nada a ver com sátira. E o Sêneca está escrevendo. Está escrevendo, denunciando a corrupção dos juízes, a ganância dos advogados, a arrogância dos ricos de Roma. Tá? Então, você está tendo essa crítica. Você tem o próprio Tácito, os Anais de Tácito, mas ele já não está falando dos imperadores atuais, tá? Que o Tácito está escrevendo em 120. Então, ele fala do Nero, das outras imperadores mais antigos, e ali ele fala uma série de críticas a esses governadores, mas já são períodos mais antigos. Mas está tecendo ali críticas, né? Então, veja, você tem textos ali criticando. Agora, esses textos aí, eles são lidos por uma elite. Os textos dos evangelhos, eles foram escritos de Roma para uma elite, para a elite romana lia os evangelhos. Não faz sentido. E no texto dos evangelhos, né? Eu não vejo essa sátira que está sendo dita aí, né? Então, assim, seria importante dizer como é que isso se encadeia, né? É que eu tenho um livro aqui da Sarah Ruden, né? Que ele fala aqui sobre Paulo, e que ele fala aqui dessa epístola do Cláudio, a sátira do Sêneca, né? Sobre o Cláudio, a aboborificação do divino Cláudio, fazendo piada da deificação dos imperadores mortos e daquele imperador em particular. Tá? Aí fala assim, na página 214, leitores eruditos podem contrapor que a maior parte da literatura que eu cito, inclusive essa do Sêneca, é bastante sofisticada, mesmo quando obscena e referente aos aspectos baixos da vida. Quer dizer, você veja que o cristianismo, todas as evidências que nós temos são que ele começou de baixo. Ele começou nas camadas mais pobres. Né? Ele não começou da elite. Aquele grafito, o primeiro grafito que existe, que se acredita contra o cristianismo, que aparece lá um burro crucificado, que seria uma referência a Jesus na cruz, isso daí está na pichação. Está nos guetos lá de Roma, né? Classe baixa. Então ele fala assim, é verdade, gregos e romanos transmitiram seu humor de banheiro e as sátiras sobre seus escravos em formas literárias rebuscadas. Grande parte do público de Paulo não deve ter conhecido essa literatura em primeira mão, embora muito dela pretenda ser sobre esse público. Então está falando que isso aí é contado por uma elite. Tem uma outra referência também de texto, dos manuscritos do Mar Morto. Você tem ali esse livro aqui do Gesa Vermes, né? Na página 114, ele vai falar sobre o manuscrito da guerra, 1 QM, 4 QM. Tá?
esse manuscrito da guerra, ele vai falar lá sobre o preceito da guerra, as proclamações da guerra contra os quitins. Os quitins são os romanos. É uma guerra contra os romanos. Está anunciando uma guerra contra os romanos. Aí vem aqui, de acordo com Iadin e outros arqueólogos e historiadores, acredito que tanto as armas quanto as táticas do preceito de guerra correspondam mais à guerra praticada pela legião romana do que a da falange grega, especificamente o escudo quadrado, scutum, da infantaria, o pequeno escudo redondo, broquel, da cavalaria, e a formação de batalhas em 3 linhas, e as aberturas entre as unidades, isto é, os portões de guerra, parecem caracteristicamente romanos. Está no texto de Mar Morto. Tá? Então, os quitins, eles são os mestres do mundo. É uma crítica muito forte contra eles, contra os romanos. Isso é um texto do manuscrito dos Mar Mortos, foi escrito. Então, a ideia de que você não poderia ter nenhum texto escrito falando mal de Roma, bom, não bate, porque eu estou te mostrando aqui, pelo menos a sátira de Juvenal, o texto lá do Sêneca, a buburificação do imperador. Estou mostrando isso aqui do manuscrito do Mar Morto, tudo nessa época aí, primeiro século aí. Tudo nessa época. Então, é possível ter? É possível ter textos críticos contra o Império. O Evangelho é um texto crítico contra o Império? Não. Assim, muito subliminarmente. Você poderia ter ali uma crítica contra o Império, a passagem mais clara sobre isso. Primeiro, é essa coisa de você dizer, anunciar o reino de Deus. Isso aí já começa a ficar esquisito, porque é rei, né? No caso, imperador, né? O príncipes, só tem um, que é o imperador romano. Então, você está anunciando o outro. Então, isso aí já é uma afronta, pode ser vista como uma afronta ao Império Romano. Então, todo o texto, né, já que o reino de Deus está impregnado no texto todo, né? Todo texto tem essa crítica velada aí ao Império Romano. Mas mais diretamente, você tem ali na parte do incidente dos porcos de Gadara, o Gerasa, Gadara, né? Que ali você tem o Jesus pega aqueles espíritos imundos, né? E coloca nos porcos e depois afoga os porcos. E aí, quando pergunta para os espíritos quem são vocês, eles respondem assim, legião. E aí temos aí uma associação, né? Porque legião, você tem a 10ª legião fretense, que ficava ali na Síria, que cuidava ali da região ali da Palestina, e o símbolo dessa legião é justamente um javali, tá? Então, muitos autores, aí eu incluo John P. Meyer, eles dizem que essa história, ela pode estar fazendo uma referência aí aos romanos. Ou seja, Jesus está vingando, está sendo justiceiro, está acabando com os romanos. Os romanos estão sendo mortos ali, tá? Nesse evento, pelo menos simbolicamente, tá? Então, essa seria a passagem mais hostil aos romanos. Mas o texto todo passa uma imagem de neutralidade, né? O emblema mais emblemático é a questão da moeda, né? Dai a César o que é de César. Parece que ele está dividindo as coisas. O Jesus cuida só da parte espiritual, não cuida da parte, não está querendo subverter a ordem aqui. Não é nada especificamente contra Roma, é contra a estrutura do mundo em geral. É uma guerra mais espiritual que Jesus está colocando ali ao longo de todo o texto. Então, tem crítica a Roma, mas é uma coisa assim, não é direta, né? Quando se faz uma pergunta direta, a questão da moeda, Jesus, ele sai pela tangente, ele não responde diretamente a pergunta. Então, enfim, isso é o que temos. Ou seja, para ter realmente alguma evidência dessa articulação de Jesus romano, você teria de ter mais elementos, trazer mais elementos que mostrasse essa verdadeira conspiração, né? Que é esse verdadeiro conluio, né? Por exemplo, você pega no caso do Nero. O Nero, ele morreu, a versão oficial é que ele cometeu suicídio, lá por volta de 68. Né? Agora, tem algumas teses aí que dizem que Nero não teria morrido. Tá? Ele teria escapado e foi morar no Oriente. Isso daria origem às lendas que surgiram depois do Nero redivivo. Tanto que o Domiciano, ele ficou conhecido como sendo o Nero redivivo. Tá?
Então ficou essa coisa no ar, tipo assim, é tipo Hitler, né? Tipo, morreu, mas tem um que fala, não, que ele fugiu e tal. Tem essa coisa no ar. Mas não tem elementos. Então, essa do Nero, para você trazer essa hipótese de que Nero não morreu ali, que ele foi morar no Oriente, teria de ter mais elementos. E você não tem esses elementos. Então, é uma tese que bem desacreditada. Outra tese, que Jesus saiu da cruz e foi morar na Índia. Tem essa versão, ela existe, né? Tem essa versão daí, que ela é contada, tá? Inclusive aí por um alemão, que ele escreveu um livro, Jesus Lived in India, em 1981, o Holger Kersten. Ele veio com essa teoria aí, de que Jesus foi morar na Índia, mas enfim, não tem elementos, não tem provas, tem umas questões arqueológicas aí contestáveis e tal, enfim. Para você levar adiante essa tese, você teria de ter elementos, né? Então a tese do Jesus romano está faltando um monte de elementos aí. Está faltando um monte de elementos. O Jesus histórico, não, você tem os elementos, só que o pessoal não aceita. Você tem as cartas paulinas, você tem os evangelhos, você tem os padres da igreja, você tem uma igreja que nasce de baixo, que ela vai crescendo aos poucos, até chegar no Império Romano, isso lá no século IV. Então você tem todo um encadeamento. Os manuscritos começam a pipocar ali no século II, entendeu? Fragmentos, essas coisas. O contexto da narrativa, ele bate com o que a gente sabe da Galileia, né? Os achados arqueológicos confirmam que a narrativa, as cidades descritas existem. Então tem todo um enredo ali, está mais ou menos batendo, tá? Então você imaginar que aquilo tudo foi uma conspiração, pô, o ônus da prova é teu para você mostrar que isso foi uma conspiração. Cadê as provas de dizer que é uma conspiração? A dizer que os imperadores perseguiam os historiadores. Tá, tudo bem, mas isso aí está muito indireto. Então precisa ter mais elementos. Como é que isso se difundiu? Enfim, não tem jeito, cara. É difícil mesmo, entendeu? É complicado, não é simples. E, de qualquer maneira, eu acho que opiniões contrárias, né? Elas têm que ser recebidas e respondidas ou não, mas ataques pessoais não contribuem para o debate. É isso. Muito obrigado, então.